Você já ouviu falar de Rei Arthur, o lendário líder britânico que se destacou no final do século V e início do século VI? Ele é conhecido por liderar a resistência contra os invasores saxões na Grã-Bretanha. Mas afinal, quem foi Rei Arthur? As histórias sobre Arthur são um amálgama de folclore, literatura e escassos registros históricos. Sua existência real é motivo de debate entre os historiadores. O nome de Arthur é mencionado em várias fontes antigas, como Annales Cambriae e Y. Godode, mas os detalhes precisos sobre sua vida permanecem envoltos em mistério. Ele é uma figura central na chamada Matéria da Bretanha, histórias que ganharam destaque graças à obra de Godofredo de Monmouth, que o retratou como um grande líder que estabeleceu um império abrangente. Elementos como sua espada lendária Excalibur, o mago Merlin e a rainha Guinevere fazem parte dessas lendas. Embora a popularidade da lenda tenha oscilado ao longo dos séculos, ela foi revivida no século XIX e continua presente até os dias de hoje, permeando não só a literatura, mas também o teatro, cinema, televisão e outras formas de mídia. O Rei Arthur, um ícone lendário, tem sido alvo de debate entre acadêmicos ao longo dos anos. Alguns defendem que ele foi uma figura histórica real, um líder bretão romano que enfrentou os anglo-saxões no final do século V e início do século VI. Evidências como a História Brittonum e o Annales Cambriae descrevem batalhas lideradas por Arthur, como a renomada Batalha do Monte Badon, onde se diz que derrotou sozinho centenas de soldados inimigos. No entanto, a autenticidade desses relatos históricos tem sido questionada, já que foram compilados séculos depois dos eventos supostamente ocorridos. Muitos historiadores discordam da existência de Arthur, apontando a falta de menções em textos da época, como as crônicas anglo-saxãs ou a obra de Gildas. Alguns sugerem que Arthur poderia ser uma figura folclórica ou até mesmo uma deidade celta transformada em uma figura histórica ao longo do tempo. Essa incerteza sobre a existência real de Arthur é alimentada pela escassez de documentos históricos daquela era. Apesar de sítios arqueológicos serem associados à sua lenda, como o Castelo de Tintagel, descobertas recentes não forneceram provas conclusivas. Porém, achados como a chamada Pedra de Arthur, encontrada no Castelo de Tintagel, que geraram expectativas, mas acabaram por não comprovar sua ligação direta. Outras evidências, como a cruz da abadia de Glastonbury, foram questionadas por possíveis erros ou falsificações. A história do Rei Arthur ganhou destaque pela primeira vez com Geoffrey de Monmouth e sua obra em latim, a Historia Regum Britanniae, concluída em 1138. Nesse relato imaginativo, Geoffrey posiciona Arthur num período pós-romano, semelhante ao descrito na História Brittonum e Annales Cambriae. Geoffrey incorpora elementos como Uther Pendragon, o mago Merlin e a concepção de Arthur, onde Uther se disfarça para se unir a Igraine, esposa de Gorlois, concebendo Arthur no castelo de Tintagel. Arthur sucede Uther aos 15 anos, liderando batalhas, expandindo seu império para Irlanda, Islândia, Órcades, Noruega, Dinamarca e Gália. Entretanto, o retorno de Arthur para enfrentar o imperador romano é interrompido pela traição de seu sobrinho Mordred, que usurpa seu trono e esposa Guinevere. Arthur derrota Mordred, mas é fatalmente ferido. Ele passa a coroa a Constantino III e é levado para Avalon para tratamento, nunca mais sendo visto. Há um debate sobre se a narrativa de Geoffrey foi inteiramente original ou influenciada por obras anteriores. Ele parece ter utilizado relatos como as batalhas de Arthur dos textos antigos, mas muitos elementos, nomes e eventos-chave são distintos de tradições galesas anteriores. Apesar disso, a obra de Geoffrey ganhou imensa popularidade, com mais de 200 manuscritos sobreviventes. Sua influência nas lendas arturianas posteriores foi significativa, moldando elementos como Merlin e o destino final de Arthur, estabelecendo um contexto histórico para muitos contos medievais. Arthur, o lendário líder britânico, simboliza a coragem e a sabedoria, guiando seus cavaleiros na luta pela paz e pela harmonia em Camelot. Sua espada, Excalibur, representa a força e a retidão de caráter que ele buscava incutir em seu reino. Ao lado de Arthur, Lancelot, reconhecido por sua destreza na batalha, mas também pela paixão proibida por Guinevere, a esposa do rei,
personifica um complexo conflito entre devoção e traição. Essa trama amorosa acabou por desencadear a queda de Camelot, trazendo à tona dilemas éticos e morais sobre honra e fidelidade. Obrigado por explorar conosco a incrível saga do Rei Arthur. Se você curtiu esse mergulho na história e nas lendas, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes e compartilhar suas ideias nos comentários. Até a próxima aventura!